Voltamos ao vivo com mais um bloco do nosso Momento Esportivo, programa especial para o Norte e o convidado especial também é mais que especial. Paulinho Guará, que sábado, começou com o pé direito aqui em Montes Claros. Sua estreia, Montes Claros, com o seu representante Norte, rumo à primeira divisão do Campeonato Mineiro 2025. Tem perguntas para você aqui, Paulinho? Tem duas, né? Eu acho que as duas são parecidas. Uma é do blog de Veneta, do companheiro Cristiano Gilvan, lá do Canadá. Ele pergunta sobre as contusões que aconteceram e ele se saiu, se preocupa. No caso do Alex Matos, que é daqui de Montes Claros, se preocupa. E é a mesma pergunta também do outro companheiro aqui, ó, Matheus. Qual o diagnóstico médico inicial dos jogadores que se lesionaram? Você poderá contar com eles diante do Mamoré? Então, até acabei, né, chegou para mim, ainda não abri ainda o relatório médico, né, sobre essas lesões. O Alex, acredito, depois do jogo ali, a gente teve uma conversa rápida, foi mais um cansaço mesmo, né, o Diego Petrinho foi um trauma, né, ele tomou uma pancada na cabeça, mas também já está bem. O único que nos preocupa é o Christian, né, que a gente vai ser avaliado, vai fazer um exame, para a gente ter uma melhor precisão em relação ao diagnóstico dele, né? Então, o restante eu acho que está tranquilo, né? Vamos esperar agora, pela tarde, a gente vai ter mais notícia, né? Mas o restante não preocupa, até pelas informações que a gente teve, que não tem nenhuma preocupação para o jogo de domingo. Paulinho, a gente viu que você chegou aqui em janeiro e juntamente com Eugênio, vamos dar um abraço para o Eugênio aí, Souza, diretor de futebol, e também o Vitão, né, o presidente. O Eugênio falou aqui a semana passada que vocês fizeram contato com mais de 300 jogadores. É um número muito grande para a primeira divisão. Desse número todo que vocês fizeram, inclusive é a pergunta do companheiro Cristiano Gilvan, lá do blog de Veneta. Vou até verificar aqui, 300 jogadores, 300 atletas. É um número elevado, mas o que conduziram vocês a entrevistar esse tanto de gente? Então, desde quando eu tive o convite, né, do Vitor, né, presidente, e do Eugênio, né, para mim fazer parte, né, do clube, ser treinador, né? O anseio do Vitor era que eu chegasse rápido, né? Para a gente ter um planejamento. Então, desde dezembro, quando a gente chegamos num acordo, né? A gente começou a trabalhar. E aí são vários nomes, né? A gente tem um banco de dados, né? A gente acompanha várias competições, assistimos vários jogos, né? Teve dia que a gente chegamos 8 horas da manhã lá no escritório e saímos quase 10 horas da noite, né? Vendo jogos, mapeando atletas, conversando, né? Então, acho que o planejamento ele foi muito bem elaborado, né? A gente teve muitas conversas, né? Perfil, né? A gente mudou um pouquinho o perfil dos jogadores, né? Do Norte, né? A gente buscou atletas realmente que, além de ser bons atletas, de caráter, né? Que entende o processo, o desejo do presidente, meu e do Eugênio, que a gente pudesse ter dois times, né? Então, hoje eu tenho praticamente 25, 26 titulares, então, até mesmo questões de lesões, questão de jogos, desgastes, né? Às vezes vai ter um jogo domingo lá em Patos, depois na quarta-feira já tem outro aqui, tem viagem. Então, dentro disso estava todo o planejamento, né? Do atleta tirar um e iniciar com o outro, não ia cair, né? A gente viu isso, falo muito com eles também, com o grupo que a gente vai ganhar muitos jogos nas substituições, né? O que aconteceu também no jogo agora que passou, aqueles atletas que entraram, mantiveram o nível, né? Então, tudo é planejamento, né? Começamos antes, conversamos com muitos atletas, chegamos nesse grupo, né, que a gente formou, e aí hoje a gente faz um levantamento, né, em termos de, desde quando a gente chegou aqui na pré-temporada, né, iniciamos treinamentos, aqueles que chegaram antes, aqueles que chegaram depois, né, o empenho dos atletas, o compromisso, né, entendendo a nossa metodologia, né, a partir do momento que eu decidi vir para o Norte, eu sabia da estrutura que ia ser, né, você tem uma academia, você tem uma fisioterapia, você tem um refeitório, né, então a gente tem o nosso protocolo também, né, os atletas chegam, ele alimenta, descansa, depois treina, depois passa na fisioterapia, alimenta novamente, aí depois vão para casa, aqueles que não moram aqui no CT, né,
Então, a gente tem todo esse protocolo, né, de pré-treino, o atleta chega, ele faz um trabalho na academia, depois desce para o campo. Então, é algo muito profissional, né, é algo que eu mexo para a minha carreira, né, e eu vejo no Norte hoje essas condições de eu poder colocar em prática aquilo que eu penso sobre futebol, né, e buscar atletas que também entendem, né. Então, a gente sabe que às vezes no interior, às vezes você está no módulo 2 ou então uma primeira divisão, o atleta tem que ser profissional, existem esses protocolos, né? Então, os atletas que a gente trouxe têm esse perfil, né? Desse entendimento, a importância de alimentar, descansar, de trabalhar, né? Então, assim, então isso tudo foi projetado, né? Desde janeiro, dezembro, na verdade, né? Quando eu fechei com o Norte, né? Quando o Vitor me deu essa oportunidade de ser o treinador do Norte Esporte. E em conjunto, né, todas as contratações entre eu, Eugênio e o Vitor, né, sempre conversando, participando junto, né, sob o acordo de todos, né? Então acho que isso fortaleceu ainda mais, né? Então o Paulinho, eu falei muito isso com o Eugênio e com o Vitor. Eu sou um cara que gosta de trabalhar, né? Os atletas que vieram, né? Alguns já trabalharam comigo, outros não, mas é importante o aval do Vitor, o aval do Eugênio, todos estão trabalhando em conjunto, trabalhando certo, né? Não tendo vaidade, jogador do Paulinho, jogador do Eugênio, jogador do Vitor, não existe isso aqui, né? Trabalhamos desde o início nessa parceria, né? Eu acho que isso aí foi um ponto forte nosso na montagem. Gigi Castilho, sabe quem é? Minha esposa. Tá mandando um abraço pra você aqui, ó. Falou que tá assistindo, te apoiando em tudo. Tá, essa aí é minha parceira, né? É que me ajuda, né? Entende, né, o processo do futebol. Às vezes ficar longe da família não é fácil, né? Tá lá com meus outros dois filhos, né? O Davi e o Emanuel, né? E aqui o meu mais velho tá comigo aqui, né? Mas Deus tá preparando aí para, quem sabe, né? Em breve a gente possa estar junto, todos né, Falou da que a família família. toda tá aqui torcendo por você. Que legal, né? Um beijo para eles. Tem mais uma aqui, ó, de São Paulo. O Vitor Antônio, ele fala, ele quer saber sobre os jogadores que ainda vão chegar. Tem a possibilidade de ser o Matheus Alessandro do Boa Vista? Ele falou que teve informação que ele foi procurado pela diretoria do Norte no início do ano. Procede, Paulinho? Matheus Alessandro do Boa Vista. Foi um atleta, né, que estava no nosso banco de dados, um atleta que foi contactado lá atrás, né? Como outros também, que a gente teve contato, mas alguns também, como estão aqui no grupo, né? Queriam esperar as situações de Série C, Série D, né? Mas é um atleta que tem um bom relacionamento aí, né, com a diretoria, né, um bom nome. Vamos aguardar, né? Quem sabe possa estar chegando mais algum reforço aí para nos ajudar, né, nessa caminhada. Mais outra pergunta vem lá da Dinamarca, do blog de Veneta, do companheiro Cristiano Gilvan. Ele está falando que na estreia você teve uma situação pouco vista, né, para os treinadores, que você queimou todas as paradas de substituições, que é um caso raro até para uma estreia. Isso estava previsto ou foi caso mesmo de jogo? O blog de Veneta lá na Dinamarca. Então, o treinador, né, você perder aí 3 substituições, né, por lesão, né, acaba fugindo um pouquinho da nossa estratégia, né? Tanto que antes da lesão do Petrinho, né, do trauma do Petrinho, a gente já tinha conversado, a gente ia fazer 3 alterações, né? Mas aí a partir do momento que o Alex saiu, depois o Petrinho saiu, tinha mais uma parada e 3 substituições. Então eu tive que antecipar um pouquinho as minhas substituições, né? Porque o que eu programei um pouquinho para frente, né? Mas graças a Deus deu certo, aqueles que entraram bem, fizeram bem a função ali, né? E o futebol é isso, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Não era o que a gente planejou, tinha planejado para aquele momento, mas dentro da circunstância a gente traçou ali um pouquinho, né, das substituições, né? Procuramos ali fortalecer um pouco mais central, fechar o corredor da esquerda deles, né? Um corredor que eles estavam progredindo bem, e suportamos bem, né? Suportamos bem. E agora, como se diz, trabalhar durante a semana aí, para que a gente possa ter todo mundo aí para contra uma maré. Ô Paulinho, tem mais outra pergunta aqui, ó. A chegada do Braia, também do de Veneta, foi oportunidade de mercado ou tem a ver com um problema
com a recuperação do Gabriel Carioca? Então, na verdade, eu tive dois problemas na posição, né? O Gabriel Carioca e o próprio no jogo contra o Democrata, o Gaia também tomou uma pancada, né? E saiu do jogo. Então eu perdi meus dois laterais esquerdos, né? Na semana que a gente estava fora, né? Então o Gaia voltou no sábado contra o Betim lá a jogar. Então nesse termo, como eram duas lesões musculares, a gente não sabia, né? Se eles voltariam a tempo, né, do jogo agora contra a Caldense. Então por esse motivo, né, aí surgiu a situação do Brian, né, um nome que também estava no nosso radar antes, né, por causa dessa circunstância das lesões, achando prudente a gente trazer o Brian, né, porque nós correríamos o risco de não ter um lateral para estrear, né, por causa da lesão do Carioca e a questão do Gaia, né, mas o Brian chegou, né, para nos ajudar. Sabemos que a gente tem dois atletas, né, o Gaia está recuperado, é um atleta também de muita importância nesse elenco, era o atleta que estava para jogar, né? Mas o Carioca vai ficar um pouquinho mais fora, né? Devido à lesão um pouco mais grave. Mas é isso aí, eu acho que o futebol é isso, né? O Brian chegou para nos ajudar. Temos também outros atletas, né, que estão aí da posição, que é o que nos deixa tranquilo, né, em termos de característica, em termos de opção. Então, para mim, está sendo muito bom, né? Você ter atletas de qualidade, né? Igual eu falei, eu não tenho 11 titulares, eu tenho 25 titulares, né? 26. Aqueles que estão dentro do meu elenco são todos capacitados para jogar, né? Com certeza vai ter oportunidades, né? Então a gente precisa todos estar preparados no momento que for acionado para entrar ou para iniciar a partida, temos que manter o mesmo nível. Você falou 25, o plantel é o suficiente, porque o Eugênio havia falado aqui que vocês vão contratar mais jogadores. Procede acordo entre diretoria, você, Vitão, e quais as posições que vocês irão contratar? Já tem algum nome em vista? Eu sei que se falar, não vai falar o nome, né? Senão atrapalha, né? Ou pode falar? Não, na verdade, isso também é um planejamento do presidente, né? Quando a gente fomos fazer o elenco, né? Ele gostaria de X números de atletas, né? Por posição, né? E a gente contratou, né? E ainda algumas carências por parte da diretoria também nossa, em termos de questão de lesão e tudo, né? Então, assim, pode estar tendo essas conversas, né? De atletas para chegar, né? Isso eu deixo para o Eugênio, né? Deixo para o presidente, tá definindo, tá resolvendo, né? A gente, lógico que toda contratação tem que ter o aval do treinador, né? Porque não posso ter um atleta no meu elenco que eu não vou contar com ele, né? Então, assim, então por isso a gente trabalha em conjunto, né? O diretor e o presidente buscando nomes, né? Me passando e aqueles atletas que eu acho que vai encaixar no perfil, porque eu não posso também trazer atleta que foge daquilo que a gente está vivendo aqui, né? É um grupo muito forte, é um grupo unido, né? É um grupo que pensa no coletivo, né? Então, eu não posso ter atletas no meu elenco que vai chegar com fora desse perfil, né? Fora desse contexto, né? Que a gente está trabalhando. Então, é um cara que tem que chegar para somar, indiferente se vai jogar ou não, né? Tem que estar no mesmo espírito. Competição longa, competição difícil, né? Então, essa é a importância, né? A gente está motivando todos os atletas que todos têm importância, né? Nessa trajetória. A gente sabe que o Norte, o Vitão falou, o Eugênio também, e você também falou pra gente. Tentou o Dátulo. Ele até explicou aqui os motivos que ele não veio. Além do Dátulo, teve algum outro estrangeiro que vocês tentaram? Ou estão tentando também ainda? Não, na verdade, assim, a gente sabe que tem uma cultura aqui, né? Principalmente do presidente, ele gosta de jogador com certo nome, né? De expressão. E chegou o nome do Dátulo, né? O presidente tentou a contratação dele, mas por questões familiares lá e tudo, ele optou por não vir, né? E depois dessa situação, a gente começou a mudar um pouquinho o perfil, né? E o presidente, ele entendeu, às vezes é melhor você ter um grupo de vários bons jogadores, às vezes com um nome só, né? E aí, depois, na situação de mercado, tivemos a oportunidade de trazer o Maurício, né? Um cara que é o capitão hoje, não tem palavras, né? Pelo
tanto que ele tem somado nesse grupo. É um cara que jogou em grandes clubes, né? Jogou na Europa, grandes clubes do Brasil. Então, a gente trouxe um jogador de um certo nome, né? Mas com o perfil e o caráter que a gente precisava, né? Um líder positivo, um líder que tem jogado o grupo para cima, né? Um cara que é muito humilde, é um cara que ele veio, né, nessa situação e hoje ele tem agregado muito, né, junto ao elenco, à comissão, à diretoria, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Você trazer atletas de certa expressão, mas que entende, né, onde ele se encontra hoje, né, a importância dele, né, de estar colaborando, né, puxando. Eu falo que é o líder positivo, né? Não adianta você ter líder negativo dentro do seu elenco. O líder positivo é aquele que está jogando ou não, ele está puxando o grupo, ele está sendo trazendo aquela, como se diz, a sua maneira de trabalhar, né? Dando exemplo. Então, isso aí eu acho que a gente tem acertado. O Mamoré é o próximo adversário do Norte, fora de casa. O Bloco de Veneta está vindo aqui de novo com mais uma pergunta, sempre boa, né? Do companheiro Cristiano Gilvan. Ele é um adversário fora de casa, ele está querendo saber o seguinte: é com torcida única, aí, porque a diretoria já anunciou que será todos os jogos em Patos de Minas. O Mamoré foi o único a vencer como visitante na primeira rodada. Você já chegou a acompanhar a estreia deles com o Varginha e o que você tem a avaliar sobre isso? Vou emendar aqui, porque tem a mesma pergunta do Matheus Ramos, ele está perguntando aqui no chat do Momento Esportivo, como que será o comportamento diante do Mamoré, emendando com a pergunta do Divineta, do Cristiano Gilvan e do Matheus Ramos. Então, a gente vimos um pouco, né, do Mamoré. O nosso analista já está preparando todo o material para a gente estar durante a semana, começando por hoje já, a gente já começa a estudar o Mamoré, né? Então, sabemos da trajetória também, da tradição do Mamoré. Ano passado tive a oportunidade de jogar contra eles, né? As finais lá da segundinha, né? Então, a gente sabe a pressão que existe lá da torcida, né? Um campo grande, um campo bom. É um time que acredito que, por ter conseguido a vitória fora de casa, vai vir com muita confiança, mas a nossa postura não muda, né? Então, eu falo, o futebol ele ficou muito estratégico, né? A gente tem que entender o ponto forte, o ponto fraco do adversário, mas eu, como treinador, gosto de ter a bola, né? Vou propor esse jogo. A importância de alternar, né, as fases do jogo, sem a bola e com a bola. Se puder propor, a gente vai propor, né? Se precisar transitar, a gente vai transitar, né? Mas o importante é que a gente vai forte, né? Manter o mesmo foco, né? A gente sabe que, por mais da qualidade, se não competir, né, a gente acaba tendo algumas dificuldades. Eu acho que o forte nosso nesse jogo em casa, por ser estreia e tudo, foi os atletas ter competido, ter entregado, né, deixado tudo dentro do campo, né, e aí a gente consegue as vitórias, né, no decorrer dos jogos. Ô, Paulinho, você ainda como jogador, jogou na Suécia, né? Ainda continua mantendo laços lá com o país? Então, a Suécia é um país importante, né? Foi algo divisor de águas na minha vida, tanto familiar, profissional, espiritual, né? Onde eu aprendi muito, né? Onde eu tive a oportunidade de me tornar um grande jogador, um ídolo lá naquele país, né? Então, a gente ainda tem alguns elos lá de amizade e tudo, né? Então, assim, é um país que tive a oportunidade de jogar em alguns clubes, né? E escrever histórias. Tá certo. Olha, nós estamos batendo papo com o Paulinho Guará, técnico do Norte, que estreou com o pé direito aqui em Montes Claros. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque tem mais perguntas para o Paulinho aqui. Você pode continuar mandando a sua aí, tá? Aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube Momento Esportivo 20, faz um like e ajudar a aumentar os nossos seguidores e chegar a 1 milhão de visualizações. Já já a gente volta. Momento Esportivo, 15 anos no ar, ininterrupto aqui na TV. Já já a gente volta.